Trump. Será que Alexandre de Moraes está com medo mesmo das sanções americanas? Pois é, olha só o que ele disse agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou esperar que Donald Trump, caso volte à presidência dos Estados Unidos, revogue as sanções que hoje atingem ele e outros magistrados brasileiros. Segundo Moraes, essas medidas são injustas e baseadas em informações falsas sobre o judiciário brasileiro. Ele ainda disse acreditar que, com a mudança política nos Equaporcine e Kiowa, a situação pode ser revertida. Só que tem um detalhe: as sanções não são meramente políticas. Elas foram aplicadas dentro do chamado pacote Magnitsky, que pune autoridades acusadas de abusos de poder e violações de direitos humanos. E convenhamos, não é qualquer revogaçãozinha que Trump vai assinar sem antes pesar custo e benefício político. Agora fica a pergunta: Moraes estaria confiando demais na boa vontade de Trump? Ou ele já sabe de algo que a gente não sabe? Com informações da CNN Brasil. Bill Burns, análise sem crocodilagem. Alexandre de Moraes também disse em entrevista à agência de notícias Reuters que espera uma mudança de postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter as sanções impostas contra ele. Moraes afirmou haver falta de consenso dentro de órgãos do governo norte-americano. Apesar dos temores de uma escalada na crise nas relações bilaterais, Moraes demonstrou confiança de que as sanções contra ele sejam revertidas por meio da diplomacia ou, eventualmente, por contestação judicial nos Estados Unidos. Moraes disse, abre aspas, é plenamente possível uma impugnação judicial e até agora não encontrei nenhum professor ou advogado brasileiro ou norte-americano que ache que a justiça não iria reverter, mas nesse momento eu aguardar a questão diplomática do país, Brasil e Estados Unidos. Fecha aspas. Segundo Moraes, lidar com ordens de bloqueio de suas finanças pessoais alterou pouco sua rotina. Ele atribuiu o atual desgaste a uma campanha de aliados de Bolsonaro, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Yuri. Vamos trazer o Pedro Venceslau agora, Débora, já na tela, meu caro. Quero ouvi-lo aqui, muito boa tarde, a respeito desta afirmação de Alexandre de Moraes de que espera algum recuo nessas sanções aplicadas com base na lei Magnitsky. Boa tarde, Débora, boa tarde, Yuri, boa tarde a todos. O ministro Alexandre de Moraes tem suas fontes, conversa muito com juristas brasileiros e norte-americanos, conversa também com advogados e deve ter as suas razões para estar tão otimista. Mas os últimos movimentos da Casa Branca mostram que talvez esse otimismo não tenha lastro. As sinalizações são de mais sanções. Cada nova postagem feita pelo primeiro escalão da Casa Branca sinaliza que outros ministros do STF também podem ser sancionados, ou mesmo as sanções contra Alexandre de Moraes podem subir para outro patamar além desse que ele já enfrenta hoje. Ele também falou, achei interessante essa parte da entrevista, que ele revelou que foi uma opção dele aguardar pela diplomacia brasileira, quando ele declinou do convite para que a AGU acionasse a justiça norte-americana para tentar reverter essa situação. Que por um lado ele confia que vai haver essa reversão, mas ele espera que alguém tome essa iniciativa e ele vai esperar que a diplomacia brasileira resolva por outros canais diplomáticos. Joga um peso enorme no Itamaraty, o ministro Alexandre de Moraes, ao dizer que espera que a diplomacia brasileira faça algum movimento para reverter essa situação. E teve um detalhe curioso também, que lá pelo meio da entrevista, no perfil que abre a reportagem, ele cita que o novo livro de cabeceira dele é Liderança, de Henry Kissinger. Foi talvez uma ironia involuntária, porque ele se referiu àquele que foi o principal diplomata norte-americano de todos os tempos, Yuri Débora. Nos Estados Unidos, o coautor da lei Magnitsky, esta lei americana que se tornou famosa aqui também no Brasil, enviou uma carta a autoridades americanas pedindo que as sanções contra Alexandre de Moraes sejam retiradas. Quem vai trazer mais detalhes desta notícia, mais uma vez conosco ao vivo de Washington, é Mariana Janjacomo. Mari.
Oi, Yuri, o deputado Jim McGovern, que é deputado por Massachusetts, mandou essa carta, então, para o governo americano, pedindo para que as sanções contra Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, sejam retiradas, alegando que toda a justificativa do governo Trump para aplicar essas medidas é, na verdade, uma afronta ao eleitorado brasileiro e todo o conceito de Estado de Direito. O deputado ainda segue nessa carta, dizendo que o uso da lei Magnitsky contra Moraes enfraquece o próprio propósito da lei como uma ferramenta de responsabilização por violações de direitos humanos. Ele diz que a aplicação da lei contra Alexandre de Moraes é vergonhosa. Diz que as instituições brasileiras são um exemplo para o mundo e que os Estados Unidos são responsáveis por reforçar a democracia brasileira e não enfraquecê-la. Yuri, Jim McGovern foi um de 4 democratas que criaram ali o conceito da lei Magnitsky, que ajudaram a aprovar a lei Magnitsky ainda durante o governo Obama. Então, só para a gente entender um pouco o contexto, a lei Magnitsky foi criada para punir os responsáveis pela morte de Sergei Magnitsky, um advogado russo que foi preso em Moscou depois de revelar um esquema de corrupção imenso. E a morte dele na prisão em Moscou repercutiu muito aqui nos Estados Unidos, tanto que foi aprovada essa lei, então, permitindo que o governo americano sancione cidadãos estrangeiros que violaram direitos humanos, acusados por violações graves de direitos humanos ou casos de corrupção. Não é a primeira vez que democratas aqui falam que o uso da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes não é justo, não se aplica, que a lei Magnitsky não se aplicaria a esse caso. Senadoras democratas já tinham dito isso também. Agora, a questão é que é muito difícil que esses democratas tenham alguma influência sobre o que o governo Trump faz, porque, claro, é um gesto, né, uma manifestação política, o fato de ter essa carta enviada para o Departamento de Estado norte-americano, também para o Departamento do Tesouro, que aplica essas sanções. Então, claro, isso é significativo, isso é um gesto político, mas não tem influência sobre o governo Trump. Os democratas, nesse momento, não têm a influência sobre o governo Trump. Trump houve muito ali um círculo pequeno de pessoas, de aliados muito leais do Partido Republicano, né? Então é muito difícil que isso tenha, de fato, uma influência sobre o governo Trump. Mas, como eu disse, é um gesto político, não é o primeiro gesto político feito pelos democratas contra esse movimento de usar a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, porque eles alegam que essa lei foi criada para punir violadores de direitos humanos, de fato, pessoas corruptas, responsáveis por grandes esquemas de corrupção, e que Alexandre de Moraes, então, não está nesse escopo. Mas é isso, é um gesto político dos democratas e, no caso agora, de um dos autores, né, de um dos coautores, na verdade, desse projeto de lei, que é recente. A gente está falando de uma lei que foi aprovada ainda durante o governo Obama, né? É importante a gente lembrar, Yuri e Débora.